Estamos aqui agora perante a Sonangol, onde um grupo de trabalhadores que manifestam-se nesse momento para reivindicar os seus direitos, que obviamente foram gravemente violados. Repara que é um leque de trabalhadores que estão aqui agora a exortar, a chamar por justiça, porque foram de resto despejados sem qualquer procedimento disciplinar, sem qualquer processo. Na altura era supostamente a PCA da Sonangol, Isabel dos Santos, que acabou por meter em causa a vida de muitas dessas famílias. Essas famílias estão agora aqui perante a marginal de Luanda, precisamente de frente a Sonangol, onde estão a reivindicar por justiça. É uma situação que de resto deixa bastante deplorável essas famílias que se encontram nesse instante abalados com esta situação. Eles foram inopinadamente despedidos. Foram inopinadamente despedidos. Repara, sem qualquer mandato, sem qualquer processo disciplinar, sem sequer passar, pelo menos, pelos atos do formalismo legal, e acabaram por ser despejados. É de resto uma situação para que se exorte, que se leve em consideração por parte dos órgãos da autoridade pública para que se ponha a pé a essa situação. Nós estamos agora aqui, são sensivelmente quase 23 horas e já começamos a ouvir o grito de clamor desse povo. São chefes de família, são pessoas de bem. Imagina, meu querido irmão, você a ser despedido sem aviso prévio, sem nota prévia, sem que ninguém lhe diga alguma coisa. E simplesmente, por belo capricho, acordam no dia seguinte e entendem despedir pessoas pacato, pessoas vulneráveis, pessoas humildes. Muitos deles estão desde 1996 na Sonangol. Outros estão desde 1998, outros estão desde 2006 e sucessivamente. Obedece aqui o critério do gradualismo da incorporação dentro desta organização. Não é concebível que uma organização, uma instituição pública da dimensão da Sonangol queira despejar, queira despedir os seus funcionários sem observar as formalidades impostas pela lei. Pensamos se tratar de um grande sacrilégio. Não se concebe, não se permite, não se admite, não é possível que em pleno século XXI, onde estamos a consolidar o Estado democrático e de direito, ainda se fere direitos fundamentais dos trabalhadores como se quer, e ninguém diz nada, ninguém reage, ninguém intervém, ninguém intercede a favor desses pacatos filhos dessa terra. Qual é o mal que eles fizeram? Qual é o crime que fizeram? Qual é a irregularidade? Qual é, de fato, a infração que cometeram para merecer tamanha barbaridade, tamanho desprezo, tamanho sacrilégio que não se concebe aos dias de hoje? Olha esse povo a gritar. Justiça, escarabão! Justiça, escarabão! Justiça, escarabão! Justiça, escarabão! Justiça, escarabão! Mostra o nosso emprego! Mostra o nosso emprego! Tá aí! Tá aí! Mostra o nosso emprego! Os trabalhadores em Angola são vítimas de exploração gratuita. Vítima de exploração gratuita. Na sua própria terra você é escravo. Na sua própria terra você é escravo. É um sacrilégio. Não se permite, não é possível. Não é possível acreditar nisso. Estamos aqui de vigília. Estamos aqui de vigília. Estamos aqui de vigília. Partilha essa mensagem. Partilha essa mensagem. Ajuda. Manifesta a tua solidariedade partilhando essa mensagem. Esse povo precisa da tua ajuda. Esses chefes de família precisam da tua ajuda. Não se admite que as pessoas sejam despejadas de uma relação jurídico-contratual sem que de resto se cumpra qualquer formalidade processual. Não é possível isso. Olha o que eles dizem. Saúde dos nossos filhos! Saúde dos nossos filhos! Saúde dos nossos filhos! Aê!
Amostra um banquete, amostra um banquete. Vai partilhando essa mensagem. Manifesta o teu voto de solidariedade a favor desta família. São muitos chefes de família, são encarregados de educação, que estão a ver o sonho dos seus filhos frustrado. Muitos deles com filhos na universidade que tiveram que abandonar a universidade. Muitos deles com filhos na creche tiveram que abandonar as creches. Tiveram que abandonar o ensino de base, porque já não têm fonte de subrendimento para sustentar os encargos familiares. Foram vítimas de despejo cruel, despejo desumano, despejo sem qualquer procedimento, sem qualquer formalidade cumprida. A lei existe para ser cumprida, não é possível. Não é possível. Se uma empresa pública da dimensão e do calibre da Sonangol age como agiu, imagina o que farão nossos irmãos das empresas privadas. O que fará o chinês, o que fará o Mamadou, o que fará o eritreu, o que fará o indiano, o que fará o português com o nosso nacionalista, o que fará o brasileiro. Não é possível, não é possível, não é normal, não é normal. Queremos nosso emprego, queremos nosso emprego, queremos nosso emprego. Devolve o nosso emprego, devolve o nosso emprego. Dali, amostra o marimbondo, amostra o marimbondo, amostra o marimbondo. Dali, amostra o marimbondo. Sonangol devolve o nosso emprego, Sonangol devolve o nosso emprego, Sonangol devolve o nosso emprego, devolve o nosso emprego. Não é possível. Se o angolano é explorado na sua própria terra, ninguém respeita os trabalhadores em Angola. É preciso tomar a peito a situação. Não é normal. Não podemos encarar isso como normal. Se não se respeita o nacional dentro da sua própria terra natal, onde ele será respeitado? Quem vai respeitar o nacional lá no estrangeiro? Não é possível, não é possível, não é possível. Devolve o nosso emprego, Sonangol devolve o nosso emprego. Afinal de somos efetivos, afinal de contas, filhos dele. Sonangol devolve o nosso emprego, Sonangol devolve o nosso emprego. Este é o clamor. Este é o clamor desses homens que durante mais de 20 anos deram o melhor de si para tornar rentável, produtivo e reprodutivo as atividades que prestaram com zelo e dedicação a nível desta empresa pública que se chama Sonangol. Esses homens lograram, com brilho e dedicação, todo o seu empenho humano. De forma abnegável e incansável, lutaram, deram o melhor de si, tiveram riscos próprios do exercício da profissão. Mas o lamentável, o deplorável, o que não se permite e não se admite é a forma cruel, a forma bárbara de como foram despejados. Este processo já decorre em tribunal, mas repara que a morosidade é tanta que muitos deles estão a falecer. A morosidade é tanta que muitos deles já ficaram pelo terreno, outros são tomados pela trombose aguda. O problema agudizou-se de tal maneira que a única esperança é um milagre divino para poder repor a normalidade. É um assunto que de resto arrepia qualquer pessoa de bem. Não é normal ver isso e simplesmente fingir que não estamos a ver. Precisamos nos redimir dos nossos erros.
Precisamos nos converter para Cristo. Significa que quando o homem perde a sensibilidade, quando o homem perde o amor ao próximo, é porque o Deus Altíssimo, há muito que já não reina no seu coração. Nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará e muitos não terão dó, não terão clemência, não terão piedade para poder protagonizar atos hostis que põem em xeque e em causa a estabilidade de emprego, a segurança laboral, o princípio do respeito à dignidade ao trabalhador. Não se pode ferir os direitos fundamentais do trabalhador a seu belo prazer. Numa relação jurídico-contratual, é preciso fazer cumprir a ríspida aquilo que são os preceitos normativos instituídos pela própria cláusula contratual. Estamos a assistir situações terrivelmente catastróficas, amplamente nefásticas. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Não é normal. Não pode ser visto como normal. E o povo clama por justiça, porque está o sentimento de injustiça enorme. Quando se tem a percepção que a justiça não está a funcionar, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Justiça, 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 justiça. Ajuda a partilhar, ajuda a partilhar. Os nossos irmãos estão aqui a passar a vigília. Estão de vigília aqui hoje, de frente a Sonangol, para reivindicar a reposição da legalidade, a restituição do respeito às leis angolanas. À semelhança deste caso, temos o caso dos trabalhadores da morgue do Quilamba Quiache, que muitos deles estão há 12 anos, 8 anos, 5 anos sem receber os seus salários. Não pode continuar assim dessa forma. Não pode a situação continuar dessa forma. No Quilamba Quiache, entra governador, sai governador, e a situação não altera. A governadora da província de Luanda, no dia 1 de agosto, esteve na morgue do Quilamba Quiache, deixou indicadores de que havia de tomar a peito a situação. Mas hoje são 14 de dezembro de 2020 e até aqui nada altera, nada melhora, nada muda, ninguém age absolutamente em nada. Não pode ser normal. Por isso eu digo que essas pessoas estão de forma cruel a sabotar a boa intenção político-filosófica do atual presidente da República de querer corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Começando, por sinal, por combater os vícios do passado. Vícios crônicos, de pessoas altamente corruptas, pessoas viciadas pelo bem material, corrompidas desde o caráter até a sua própria personalidade. Não é normal. Eu apoio sim o combate à luta à corrupção e a luta contra todo tipo de impunidade. Porque este problema ocorreu, segundo eles, desde o consulado da nossa irmã Isabel dos Santos, sem querer meter em xeque o seu bom nome. Mas não pode ser admissível que uma empresa que parece ser organizada, da dimensão da Sonangol, ainda assim banaliza a lei, não respeita a justiça, não respeita o direito, não respeita sequer os princípios de ordem normativo estruturante que norteiam a convivência diante da relação laboral. Não é normal. Reservamos a presunção de inocência, o bom nome, a reputação e o direito de imagem. Mas a verdade é uma: contra fatos não há argumento. As provas notórias não carecem de prova ao contrário. Os fatos falam por si. Por que é que não reagem? Por que é que não resolvem? Por que é que não se altera a situação? Por que é que ninguém faz nada para alterar substancialmente a situação? Por serem pessoas indefesas, por serem vulneráveis, por serem pacatas. Não é normal. Nós matamos, nós adevemos, nós roubamos, nós fizemos que? Nós fizemos que? Nós fizemos que? Nós fizemos que? Pisa, 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 pisa um gatuno, pisa, 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 maribano, wege, wege,
Vai partilhando, ajuda a partilhar, partilha. Manifesta o teu voto de solidariedade a favor desta família, desses trabalhadores humildes. Pessoas que deram o melhor de si. Toda a sua vida dedicaram-se a desempenhar as suas funções para tornar rentável e produtivo o exercício das suas funções dentro da atividade da Sonangol. Mas hoje estão a ser como pessoas que nada fizeram para ajudar o alavanca e o progresso desta instituição pública. Não é normal, não é normal. Colégio do nosso espelho, colégio do nosso filho, colégio do nosso filho. Da onde? A escola do nosso espelho, A escola da nossa escolha, a escola do nosso. Da onde? A renda das nossas casas, a renda das nossas casas, a renda das nossas casas. Da onde? tá ali, Cabelo das nossas damas, cabelo das nossas damas, cabelo das nossas damas. Da onde? As unhas das nossas damas, as unhas. as unhas das nossas damas, as unhas das nossas damas, Comida para nossas casas, comida para nossas casas, comida para nossas casas. Da onde? Comida para nossas casas, comida para nossas casas, comida para nossas casas. Da onde? Comida. Os vinhos do nosso fogo, os vinhos do nosso sonho, os vinhos do nosso sonho. Pois, então estamos aqui com o nosso compatriota, nosso irmão Luís Mateus, que vai dizer o que de concreto está a ocorrer, desde quando é que este conflito começou a se despoletar e em que pé a situação de concreto se encontra. O que a Sonangol, como direção, já fez para tentar resolucionar o conflito de interesse que envolve as partes. Irmão Luís, diga o que se passa de concreto. Muito obrigado. Antes de mais, eu gostaria de fazer um pequeno desenvolvimento, não é, com relação a esta matéria que vou aqui abordar. Para dizer que a prestação de serviço a nível da Sonangol começa desde 1996, na qual a Sonangol recruta um grupo de jovens
para assim fazer um trabalho de prestação de serviço a nível das demais instalações, a nível da Sonangol. Não é? Então, a partir deste momento, a Sonangol, não querendo comprometer-se com os órgãos judiciais, não é? Cria as empresas HR Services e as empresas, a empresa HR Services no primeiro instante, para que assim, aqueles primeiros elementos que entraram desde 1996 pudessem então não integrar diretamente ao seu quadro efetivo da Sonangol e passassem assim a ser credenciados pelas empresas HR Services. Então, nesse momento, a partir de 2000, em que esse processo começou, não é? A Sonangol foi apenas em função do regime de cedência de trabalhadores, não é? Foi apenas acautelando-se, não é? No sentido de ver com que as empresas prestadoras de serviços apenas aumentassem os seus rendimentos na questão de poder ter mais um número superior de trabalhadores e assim poder então, e assim iniciou então o processo da subfaturação, que assim consideramos no seio da relação entre a Sonangol e as empresas HR Services. Então, mais ou menos em função desse pequeno desenvolvimento que eu passei, quero assim mais ou menos mencionar que em 2011 surge o decreto presidencial, não é? O decreto presidencial número 272/11, isso no seu artigo 14, que dispõe o seguinte, que a partir do momento em que o trabalhador continuar ao serviço da utilizadora, não é? Este passa ou pode fazer parte do quadro efetivo da Sonangol, da utilizadora, isto que é a Sonangol. Então, desde que haja acordo entre as partes. Esse acordo seria entre as empresas prestadoras e a própria Sonangol. Então, o que é que acontece? Passado, não é, 2011, 2012, 2013, 2014, a Sonangol, assim, em função do interesse que mantinha, não é, pela cedência temporária de trabalhadores, das empresas em poder manter sob sua gestão os mesmos funcionários, não é? Isso faria com que os bolsos estariam mais engordados, não é? Então, desrespeitou este mesmo decreto, não é? Mas, desculpa, vocês dizem que na altura era Isabel dos Santos, que era a PCE da Sonangol. Essa informação é verídica? Nesta fase, nesta altura em que a engenheira Isabel dos Santos passa como PCA da Sonangol, eu ainda estou a buscar um relato anterior, um relato mais atrás. Pois, só para simplificar os nossos internautas compreender o cerne do fundo da questão, né? Mas quando os afastaram, digamos, cumpriram alguma formalidade legal? Houve algum processo de indemnização? Foi mediante aviso prévio? Houve, de facto, algum formalismo do ponto de vista do procedimento, do ato praticado do ponto de vista processual? A partir do momento em que éramos alocados em diversas instalações, fomos surpreendidos apenas com uma lista nominal a nível das instalações, dizendo que tínhamos que deixar de pôr os pés nas instalações e assim podermos nos apresentar às nossas empresas para que regularizassem as nossas situações. Então, uma vez em que nós já tentávamos, por via de um caderno reivindicativo, não é? Reivindicar os nossos direitos, não é? Junto daquelas mesmas empresas, em função do decreto 272/11, não é? Que eles violaram por interesses pessoais, para salvaguardar os seus interesses, não é? De modos a poderem manter os bolsos cheios. Então, nós tentamos, por via negocial, reivindicar os nossos direitos, uma vez em que os salários não eram compatíveis, as regalias nós não tínhamos diante da Sonangol, porque ainda o artigo 17 do decreto presidencial diz assim, que a partir do momento em que a prestadora de serviço tiver, que o prestador tiver a prestar serviço diante da utilizadora, a utilizadora deve acautelar na questão remuneratória, sem haver discriminação sobre os postos de trabalho, tem que haver as mesmas regalias com relação ao pessoal prestador, e assim a Sonangol não fez. Desrespeitou mais uma vez. O que é que diz o atual Conselho
diretivo, né, da Sonangol. O pai querido, o que é que diz a respeito da situação? Até o momento não tivemos um pronunciamento direito do PCA da Sonangol, porque nós apenas tivemos um encontro, isto aqui na sede da Sonangol EP, na presença do então diretor dos recursos humanos da Sonangol EP, o Dr. Garcia Andolomingo, não é? Que nega, e diante de mais juristas e outros administradores da Sonangol, que nega categoricamente, não é? Porque apenas apresentamos diretamente o decreto 31/17, não é? Que automatiza a nossa condição a nível da Sonangol, na qual eles negam, dizendo que nós não éramos tidos nem achados mediante aquele decreto, uma vez em que nós não cumpríamos o que diz o decreto 31/17. Isso é o artigo da... Há colegas seus que dizem que já estão desde 1996. Para o teu caso em concreto, há quantos anos, do ponto de vista cronológico, se encontra efetivamente a exercer as suas funções dentro da Sonangol? Até a data do meu despedimento, eu estou há 13 anos. Estava 13 anos ao serviço da Sonangol. Bom, 13 anos. Sim. E mediante estes 13 anos de casa que eu tenho, né, em função da formação que a própria Sonangol concedeu-me, não é? E mediante os decretos aqui já mencionados, não é? Nós tentamos por uma via negocial, porque até mostramos o nosso desejo de transmitir isso de uma via judicial a extrajudicial, para que assim as negociações pudessem acontecer, mas a Sonangol deliberadamente recusou-se a fazer pronunciamento sobre a nossa situação, alegando apenas que, pronto, se quiserem com que a situação chegue a uma finalidade, que aguardem com que os tribunais resolvam. E nós conhecemos muito bem as demoras dos tribunais, não é? Conhecemos no nosso país como é que as coisas funcionam atualmente. Então, nós viemos aqui reclamar os nossos direitos e pedir, sobretudo, à sociedade que solidarizam-se com a nossa causa, não é? Pedir com que os órgãos de direito, não é? A Sua Excelência, o Presidente da República, se estiver a nos ouvir, então que pronuncie-se sobre a nossa situação, porque é uma situação que já se arrasta ao longo dos anos de 2017 a 2019, em que a Sonangol efetuou estes despedimentos que, no nosso entender, achamos despedimentos improcedentes, uma vez em que vimos os nossos direitos violados e não são salvaguardados o direito do cidadão nacional. Então vocês estão efetivamente desde 2017 afastados das vossas atividades dentro do labor da Sonangol. Sim, o grupo comporta várias instalações. Então, esses despedimentos surgiram desde 2017 em diversas instalações, até completar o último momento do ano de 2019, na última instalação em que fez o despedimento coletivo. Mas acha que o PCA, o pai querido, o atual PCA da Sonangol, como é carinhosamente chamado, pai querido, pode resolver esse assunto? Acha que é uma pessoa afável, uma pessoa excêntrica, humanista, capaz de se solidarizar à questão em concreto e tentar trazer uma solução amena, cordial entre as partes? Do meu ponto de vista, eu assim digo, né? A Sonangol, sendo uma empresa pública e tendo o gabinete jurídico que tem, eu acredito que todos e qualquer artigos e decretos violados, não é? Eu penso que passa sobre avaliação do próprio PCA, porque o PCA já encontrou esses problemas, não é? Que a Sonangol vive. Acredito que muitos outros dossiês foram remetidos à sua mesa e eu não vejo a boa fé diante do atual PCA, porque esse dossiê está na sua mesa e nunca houve um pronunciamento com relação ao dossiê. Instante, vocês ouviram representante do coletivo de trabalhadores
que de resto deixou aqui no ar algumas motivações que levaram com que este processo se despoletasse, se desenrolasse até a presente data. É um processo que já decorre desde 2017, momento em que foram inopinadamente, inesperadamente, desumanamente afastados das fileiras da corporação da Sonangol, quando, por sinal, muitos já vinham, do ponto de vista cronológico, com um tempo de antiguidade, com mais de 20 anos de casa, o que não se permite e não se concebe. E o que nos suscita alguma admiração é saber que uma instituição pública da dimensão da Sonangol não obedece o formalismo legal, não obedece supostamente à lei, não cumpre com aquilo que é o procedimento para que se possa levar a cabo o processo de cessação da relação jurídico-contratual, a extinção da relação laboral. Tem procedimento. Quais são as modalidades? É verdade que pode ocorrer por razões alheias à vontade das partes. É verdade que pode ocorrer por razões de mútuo acordo entre as partes. Também é verdade que pode ocorrer por razões de causa de decisão unilateral de qualquer uma das partes oponível à outra. Mas em qualquer uma dessas modalidades tem requisito, tem norma, tem lei, tem procedimento, tem pressuposto, tem critério. Não se pode deduzir que o facto de haver 3 modalidades que lhe conferem a possibilidade de distinguir a relação jurídico-contratual não se cumpre com as leis. Assim diz a lei 7/15 de 15 de julho, nos termos do artigo 198 e seguintes, que é denominada a Lei Geral do Trabalho. Nós pensamos que é um assunto que a nós também suscita alguma pertinência de abordar, porquanto temos nos confrontado com situações desta natureza todos os dias, porque todos os dias há trabalhadores a serem despedidos, todos os dias há empresas a abusarem dos trabalhadores, todos os dias há pessoas a serem barbaramente despedidas e não há qualquer represália, não há responsabilização. Isso é que é mau, isso é que não se pode permitir, isso é que não se pode admitir, e é essa motivação que nos faz aqui hoje também gritar até perder a voz junto com os nossos compatriotas, os nossos irmãos que estão aqui a passar a noite de vigília para clamar por justiça, clamar por justiça, clamar por justiça. Até quando, Jesus? Até quando, Jesus de Nazaré? Até quando, Jesus de Nazaré? Misericórdia, Senhor. Marimbando o nosso emprego, 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 marimbando o nosso emprego. Tu não pica o nosso emprego, tu não pica o nosso emprego, tu não pica o nosso emprego, tu não pica o nosso emprego. É um assunto que, de resto, a nós também nos constrange bastante. Não é normal. Não pode ser visto como normal. Não é possível. São chefes de família. Merecem toda a dignidade como pessoa humana. Deve haver respeito à Constituição da República de Angola e às demais leis ordinárias vigentes à luz do nosso ordenamento jurídico. O que ocorre é que não estão a respeitar os trabalhadores. Estamos a espisanhar, a banalizar e a tratar os trabalhadores como se de trapo se tratassem. Deve haver maior dignificação. Nós somos contra todo tipo de opressão, todo tipo de exploração de homem a homem, todo tipo de força hostil que visa discriminar, banalizar, meter em causa e em xeque a vida dos trabalhadores. Não é normal. Pensamos que é preciso olhar para essas questões com olhos de ver, com muita responsabilidade. Repara, não é normal isso. Não pode ser normal. Eu penso que é imperioso que as instituições de direito possam meter o pé à situação para poder tomar providências, responsabilizar os verdadeiros prevaricadores, os infratores, apurar responsabilidades. Porque não pode ser que hoje por hoje as pessoas, sendo pessoas de bem, trabalhadores que de forma lograda dão o melhor de si para poder ver a situação resolvida e começam a banalizar,
banalizam chefes de família. Por quê? Por que tratar o teu irmão angolano com desprezo? Por que tratar o teu irmão, uma pessoa humana que merece a mesma dignidade que Vossa Excelência, com banalidade? Não é dessa forma. Assim não se faz país. Assim não se faz país. Não é dessa forma que temos que tratar o angolano com o angolano para o angolano, dentro do princípio do direito da igualdade de tratamento, do direito da igualdade de oportunidade e da justiça social. Não é normal. Ora, aqui fica de resto este momento que marca a nossa presença de forma solidária junto deste lugar, em frente às instalações da Sonangol, que deixa-nos bastante contristecidos. É um assunto bastante deplorável que a nós também mexe com a nossa... Para acompanhar, para apreciar a evolução da resolução deste diferendo. Nós vamos dar uma pausa na live, mas na promessa de nos próximos dias continuar a os relatar para poder os dizer como é que este assunto de resto está a caminhar. Mas se vocês ouviram um grito de clamor, eles estão aqui a bramir, a sussurrar, procurando por uma mão invisível, para ver se o assunto possa encontrar um meio termo com vista à resolução pacífica, a resolução cordial e a resolução de que se espera. São pessoas humanas, são chefes de família. Muitos deles, seus filhos, deixaram de ir para a escola porque têm de cá estar para poder reivindicar a reparação dos seus direitos. Não cometeram crime nenhum, não é mal nenhum, não cometeram qualquer atrocidade contra a lei. Mas o que estamos a ver é tentar focalizar e banalizar o angolano. Não é assim. Pensamos que não é dessa forma que vamos ajudar quem tem boa vontade político-governativa para ajudar o país a avançar. Estão a sabotar o mandato do presidente João Lourenço. Penso que o senhor deve ter boas intenções, mas os poucos marimbondos insatisfeitos com o clima de combate à corrupção ativa e o combate à impunidade estão insatisfeitos. Estão a criar bloqueio para que esse país não avance. Precisamos vigiar. Aqui fica. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. De resto, Helder Chiuto, que responde também com a qualidade de embaixador do povo, que esteve cá para oferecer a sua solidariedade junto com esse povo, o povo humilde, que não fez mal a ninguém. Muito obrigado. Aqui está o povo. Um abraço para eles. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos. Um forte abraço, família. Um forte abraço.